Olá, estamos aqui mais uma vez no Biologicast para trazer informações a respeito de saúde personalizada para você. Neste dia, nós temos a grata satisfação de receber aqui o Dr. William Rafael, que é médico, especialista em nutrologia, com pós-graduação também em biofísica, biorressonância, enfim, um médico experiente e que tem atuado aí de forma brilhante junto aos seus pacientes. Eu vou contar uma historinha bem rápida aqui, só para ver como ele é interessado nos pacientes. Recentemente ele esteve na Biológica fazendo uma visita e foi lá fazendo anotações, apontamentos, questionando tudo para ter a segurança de indicação da empresa aos seus pacientes, né? De onde que os seus pacientes podem e devem confiar em fazer essa medicação. Isso é uma prova do cuidado e do carinho que ele tem com os seus pacientes. Seja muito bem-vindo, Dr. William. Obrigado, Célio. É um prazer estar aqui. E obrigado pelas palavras e pela observação, né? Realmente foi um prazer fazer essa visita lá, até por conta disso. A medicina, o tratamento, ele se faz nos detalhes, né? Nos mínimos detalhes, né? Isso é importante. Com certeza. Então, para a gente começar aqui, nós tivemos aí poucos dias atrás, né, no início de outubro, a revelação do Prêmio Nobel de Medicina, que trouxe uma descoberta bastante interessante para a área de imunologia e para todos os pacientes que têm doenças autoimunes ou que têm necessidade de realização de transplantes, né? Eu gostaria de te ouvir um pouquinho em relação a o que é esta novidade, o que está causando tanto interesse nas pessoas a respeito dessa descoberta. Legal. É uma descoberta que muda um pouco o paradigma vigente, então, na imunologia, né, a respeito da tolerância, né? O sistema imune, a gente conhece ele pela sua capacidade de reagir, de atacar, né? Só que a principal característica que o sistema imune tem que ter é a tolerância. Ele precisa ter um grau de tolerância porque a gente entra em contato com milhões de antígenos diferentes da alimentação, né? Micro-organismos e que não são patogênicos. Então, o sistema imune tem que ter a capacidade de reconhecer aquilo como uma coisa que você não precisa desencadear uma resposta inflamatória, né? Então, existe no processo de embriogênese, quando o ser humano está sendo formado, no timo, que é uma glândula que fica aqui atrás do externo, né, na frente do coração, esse amadurecimento do sistema imunológico, onde são apresentadas para os linfócitos as células que são parte do seu próprio organismo, o self, né? Vai mostrando para ele, isso aqui é você mesmo, isso aqui é você mesmo, isso aqui é você. E aí o corpo aprende o que é ele próprio, né? E aí a ciência entendia que esse processo só acontecia ali no timo, enquanto o timo estava em atividade. E o que foi descoberto agora no Prêmio Nobel é que, na verdade, esse processo também acontece no sistema imunológico periférico. Então existe uma regulação contínua desse mecanismo de tolerância do sistema imunológico que pode ser explorado durante a vida inteira, e isso pode ser alvo terapêutico e de outros tipos de tratamento para doenças autoimunes. Fantástico, abre um canal enorme aí de possibilidades para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas. Exatamente. Muito bacana. E veja como é importante o médico estar antenado a tudo aquilo que acontece, né? E isso vai muito de encontro com a maneira como o profissional atua e lida com os seus pacientes. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho assim de como que tem sido a sua abordagem clínica no tratamento, no dia a dia com os seus pacientes. Legal. Eu procuro fazer um atendimento totalmente personalizado. Existem elementos ali que são comuns a todo tratamento, né? Eu trabalho com 4 pilares ali de cuidado, que o primeiro é a nutrição. Então, você fica doente porque faltam nutrientes. São 44 nutrientes essenciais que o corpo precisa obter externamente para poder se manter normal, funcionando normalmente, né? Se você não obtém 1 ou mais, ou 10, ou 15, você vai ficando com desnutrição, vai acumulando desnutrição. E isso é uma das primeiras coisas que faz você desenvolver uma doença depois, né? O ser humano, qualquer pessoa. Depois da questão da nutrição, tem a questão da intoxicação. Então, você pode se intoxicar por várias substâncias, né, químicas. E tudo isso vai sobrecarregar o fígado, o rim. Então, a gente precisa analisar ali como é que está a sua carga tóxica e procurar desintoxicar.
Óbvio que se você estiver desnutrido, estiver faltando nutrientes ali para o seu fígado fazer o processo natural de desintoxicação, você fica mais suscetível à intoxicação, né? E se você estiver mais intoxicado, é capaz que você consuma mais nutrientes também para poder fazer esse processo. Então, uma coisa está conectada com a outra. Eu falei de duas coisas, nutrição e intoxicação. A terceira coisa é a inflamação. Então, tem que existir uma harmonia no sistema imunológico, de modo que não fique uma inflamação persistente o tempo todo no seu organismo, né? Essa inflamação é resultante das interações complexas que tem todos os elementos do corpo com o seu próprio sistema imune e inclusive a sua microbiota, né? Então, hoje a gente já sabe a importância da microbiota, acho que já entendemos hoje que quando a gente fala em corpo humano, ser humano, menos da metade das células são humanas, na verdade, né? A maioria das células são arqueias, são bactérias, né? Eu vi um livro até recentemente que o título é 10% humano, porque esse 10% efetivamente são células tuas, 90% são células, enfim, bactérias e todas as outras células externas. Impressionante isso. E esse também é um conhecimento que está assim, quase que nascente, né? Cada vez se desenvolvendo mais. Quem não tiver a incorporação desse tipo de abordagem dentro da clínica, né? Tem mais dificuldade para ter resultado. Né? Porque vai ficar dependendo da teoria da bala mágica, né? Sempre tentar utilizar ali uma molécula que vai ser ali a salvação. A gente sabe que não é bem assim, a coisa é complexa, é bem mais complexa que isso. Então, eu falei da inflamação, essa relação da microbiota, isso precisa estar sob controle, precisa estar harmônico. Se isso não estiver harmônico, isso leva à doença por si só, né? Então, claro que se estiver desnutrido, intoxicado, mais elementos ali para prejudicar mais o ambiente, né? E o quarto pilar é o pilar do estresse. Que ali eu coloco no pilar do estresse os hormônios, porque os hormônios, eles são os sinalizadores do estresse, né? Então, muitas vezes, a gente fala de uma reposição hormonal, a gente fala muito de hormônio no viés, um outro viés, né? Mas o viés que a gente tem que olhar para a sinalização hormonal é uma sinalização de que está tudo adequado, está tudo funcionando bem. Como é que está a harmonia do corpo, Como é que estão os sintomas, né? O que o paciente chega relatando. Então, às vezes não é uma coisa tão objetiva, você tem que fazer uma pesquisa muito mais aprofundada para encontrar respostas mais claras, enfim. Exatamente. E dentro desse tema, dizer, tratar o paciente hoje com esse olhar é quase como voltar naquela época do médico de família, o médico que cuidava das relações não só do paciente, mas de toda a família, né? Entendendo o ambiente, funcionando até meio que como um conselheiro familiar ali. É isso mesmo? Com certeza. Acaba que a abordagem e a forma de você trabalhar tem que ser essa, porque cada paciente é um caso e demanda um estudo, e esse estudo não é feito em 10, 15 minutos, em 20 minutos, né? A pessoa vai no consultório e ela precisa de um tempo, e até o tempo terapêutico para ela mesma falar sobre os problemas que ela tem. Sim. Isso é muito importante para a recuperação dela, né? O fato da pessoa verbalizar, falar que a dor é onde que é, explicar melhor como que é essa dor e contar e botar para fora, faz com que o próprio cérebro dela veja aquilo sendo dito, né, elaborado em palavras, né, e já é um caminho terapêutico, né? Se você nem sabe direito o que você está sentindo, o que você tem, se você nem elaborou isso, você está mais distante de você melhorar, de você se curar, né, de você resolver o problema, né? Com certeza. Eu gosto de dizer que o dono da sua vida é você mesmo. E se você não tomar a sua própria vida nas mãos, ou seja, assumir todas as responsabilidades inerentes ao seu corpo, à saúde, à harmonia, ao equilíbrio do seu corpo, não é indo ao médico e transferindo a responsabilidade que você vai solucionar isso, né? Aliás, deve ser muito comum no seu consultório chegar lá o paciente falar assim, e aí, tá fazendo o tratamento certinho? E a pessoa às vezes fica meio envergonhada de não estar cumprindo à risca as orientações. Sim, é muito comum, isso é muito comum. A limitação, hoje eu vejo que da forma como a gente trabalha com medicina integrativa, conectando todos os pontos ali da medicina, né? Todas as especialidades clínicas, porque é fundamental que elas trabalhem juntas para você cuidar de uma pessoa e prover saúde de verdade para a pessoa. Se você tiver com uma visão toda fragmentada, não vai conseguir ver o global todo, né?
E nesse sentido, a gente vê que o mais difícil é o próprio paciente mesmo ter a disciplina de fazer tudo, de caminhar ali conforme a coisa anda, por mais que a gente tente facilitar ao máximo, né? Facilitar na posologia, na prescrição, na forma de fazer, sempre pensa para deixar o mais prático possível. É, Às vezes a falha do paciente de seguir. isso a gente vê muito claramente, vou só dar um exemplo, né, na área do emagrecimento, né, ou da obesidade. A pessoa acumula maus hábitos durante um bom tempo, ganha o excesso de peso e não consegue administrar isso, né? Aí chega no consultório e ela quer a solução mágica, né? Mas a mudança de hábitos é essencial para essa mudança do próprio metabolismo, né? Porque ela já tem um metabolismo Sim. normalmente alterado, é isso mesmo? É essencial, é essencial. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho, principalmente essa parte de emagrecimento, porque primeiro porque eu mesmo já tive que emagrecer, já fui gordinho, já tive acima do peso, já tive esse problema, né? E lembrei como é que é, lembro muito bem como é que é a dificuldade, né? E a alegria, a felicidade de você conseguir chegar no resultado, você achar aquilo que funciona Sim. e resolver, né? Mas também por perceber que, na verdade, a jornada de emagrecimento é uma jornada de autoconhecimento. A pessoa é uma meditação sobre ela mesma. Ela vai Perfeito. olhar para dentro, ela vai rever tudo aquilo que ela tem de hábito, ela vai querer se esconder algumas coisas, é normal, ela vai enfrentar algumas primeiro, depois vai enfrentando outras, né? Então é muito gostoso você ver essa caminhada, e que cada dia que o paciente volta no seu consultório ele tá mais leve, não é só o peso que mudou, mas também o cérebro dele que tá mudando, o entendimento dele sobre as coisas estão mudando, né? Então isso é muito legal. Isso é fantástico, essa citação de que assim, é uma jornada de autoconhecimento, né? Reforça o que eu estava comentando anteriormente, que você conhecendo melhor a si mesmo para poder entender o que que é aquela dor de cabeça, o que que aquela vontade de consumir um doce, né? O que que está por trás daquilo. Quanto mais a gente mergulha na busca da causa, né? Mais fácil fica para lidar com o efeito, né? Com A obesidade certeza. acaba sendo o efeito, a resultante, Perfeito. né? Exatamente. É É. só uma resultante material, né, que se manifesta ali no corpo físico da pessoa, de uma série de situações desarmônicas que estão acontecendo e que nem são as mesmas para as mesmas pessoas. Acho que é o mais curioso da obesidade, do ganho do peso, e que cada um tem os seus componentes ali que fazem a pessoa ganhar peso, entende? Tem uns que é por algumas razões, ou alguns bebem muita cerveja, estão com um excesso de bebida, né? E aí vão lá e vê que, poxa, eu tô bebendo muito mesmo, né? Eu dou uma diminuída, eu dou uma maneirada e já começa a emagrecer. Outros nem bebem, estão acima do peso. Sim. Aí você descobre que, na verdade, é o estresse, é a situação que ela tá vivendo de muito estresse ali. Você vai ver os hormônios já estão bem alterados, né? Isso Uhum. tá sempre casado com desnutrição também, muitas É. vezes inflamação, né? Então você percebe que, poxa, é isso que tá pegando, né? Porque a ingesta, a comida por si só, é só a fonte pela qual você engorda, entende? Mas não é o que realmente engorda a pessoa. Até porque se você estiver ingerindo uma quantidade de alimentos, né, uma quantidade de calorias e está gastando aquilo, tá, tá tudo ok. Se tiver Exatamente. tendo um desequilíbrio, começa a acontecer acúmulo, né? E acho que isso Exatamente. tem até uma memória ancestral, né, de que no passado, assim, o medo de ficar sem alimentos, né, fazia com que as pessoas às vezes se alimentassem até um pouco Excessivamente, né? além da conta, né? É, Mas vamos pegar nessa linha, então, que hoje a gente vê demais a parte de pessoas querendo perder peso, outras querendo ganhar alguma condição específica, e elas apelam para a suplementação. E como hoje a internet ela está assim muito farta, né, de opções para serem apresentadas e muitas vezes até em situações onde tem um risco, né? A gente vê pouco tempo atrás essa questão da falsificação de bebidas, né? E falsificação de suplementos também é uma coisa que já esteve nas mídias por aí. Como que é, assim, de uma maneira geral, uma orientação que se passa em relação à utilização de suplementos, seja para emagrecer, seja para melhorar a performance física? Como que é a- olha, isso é uma coisa que a pessoa tem que procurar um profissional.
E isso é uma coisa fundamental, ela saber ter isso em mente, né? Ela precisa procurar um profissional, ser orientada por um profissional, por mais que pareçam inofensivos muitas vezes, né? Por mais que seja uma coisa para ela não seja nada, ela tem que procurar um profissional, porque muitas vezes os sintomas que ela está sentindo, que ela está querendo se tratar ali, pode ser alguma outra coisa que aquele suplemento pode até ser indicado muitas vezes, mas às vezes nem é só aquilo, entende? Tem mais coisa, né? Tem mais elemento. É claro que também, por outro lado, a gente tem que olhar a liberdade que a pessoa também tem que ter para se cuidar, né? Tomar suas condutas, né? Muitas vezes ela vai tomar uma creatina ali e tal. Agora, também tem que ver a qualidade do produto que você vai usar, né? Existem alguns produtos que a gente sabe que são seguros, que Sim. vende sem receita, é suplemento, que a Anvisa reconhece como seguro, né? Naquelas doses, creatina, whey protein, os suplementos de aminoácidos, né? Esses suplementos alimentares, coisas naturais, né? Isso não traz grandes problemas. Alguns, é claro que em doses excessivas, podem trazer problemas, né, Uhum. importantes, né, vitamina A, por exemplo, vitamina B6, também é uma vitamina que pode ter um potencial intoxicante importante, até mesmo a vitamina E, mas a maioria das coisas é bem seguro. Então, por um lado, existe essa questão realmente da liberdade da pessoa, pô, tô sentindo uma coisa, já vou ter que ir no médico, vou ter que fazer alguma coisa, vamos ver se eu tomar esse suplemento aqui, pode ser que eu melhore, até uma planta, né, muitas vezes um fitoterápico, né, que é uma Sim. forma até ancestral de você cuidar da sua saúde, né, você tomar isso e melhorar, mas por outro lado também, a pessoa tem que estar atenta, porque aqueles sintomas que ela está sentindo pode ser algum problema maior que somente um profissional vai conseguir Exato. resolver, né? Nada elimina, né, a necessidade da opinião técnica clara, respaldada e assim de quem tem interesse de fato pelo bem do paciente, Com né? Então, certeza. É é, responsabilidade a até, né? É responsabilidade, exato. responsabilidade. E acho que uma coisa conecta com a outra, porque assim, qualquer hábito que ele seja continuado de uma forma, às vezes aparentemente não tem nenhum problema, né? Eu me lembro aqui de um senhor que ele utilizava quase todos os dias bicarbonato de sódio para combater uma azia que ele tinha. Ele disse, nossa, mas isso tem um efeito tão danoso para o organismo, porque o uso uma vez ou outra, tudo bem. Agora você vai alterando o pH do estômago constantemente, aí acabou que ele teve depois refluxo, teve uma gastrite, porque o organismo sempre produzia excessivamente mais, porque a hora que ele neutralizava, A produzia mais. resposta, né? Então, Reflexo, uma né? coisa tão simples como um bicarbonato, né? E poderia dar uma úlcera ou poderia até dar uma Isso, neoplasia de estômago, isso, né? Imagina, exatamente. Então, cloridria. isso é essencial, né? Você que está aí ouvindo, você quer uma orientação? Procura, né? Orientações respaldadas, claras, e está sentindo algo diferente, né? Procura a avaliação de um profissional, é a melhor forma de lidar com isso, né? E agora, assim, para as pessoas que estão assistindo e que às vezes querem uma dica, né? Hoje tem alguns suplementos que podem ser dito assim, olha, quase todas as pessoas deveriam usar isso, por isto, por este motivo ou aquele. O que você me diz? Nossa, olha, essa sua pergunta é capciosa, viu, Célio? Porque, na minha opinião, acho que todo mundo tem que suplementar. Todo mundo tem que fazer a suplementação de todos os micronutrientes. Porque a nossa dieta não é perfeita. Você acha que todo dia tá todo mundo comendo cheeseburger, né? Junk food, né? Comendo Burger King, McDonald's, pizza, não sei o quê, tal. Você acha que tá perfeito ali, vai estar com todos os nutrientes? Não tá, óbvio que não tá. É por isso que hoje a gente vive uma epidemia de fome oculta. Na verdade, as pessoas obtêm as calorias suficientes para viver, né? Claro que tem gente que passa fome, né? Isso é uma Sim, outra questão, mas a maioria das pessoas hoje não tem problema de obtenção de calorias para viver, energia. O que falta é micronutrientes, qualidade dos. qualidade, densidade da qualidade nutricional. E isso tá em todo lugar. É óbvio que uma qualidade de alimentação muito ruim vai estar muito prejudicada essa questão de obter os micronutrientes que você precisa. Mas mesmo uma dieta hoje considerada equilibrada, uma dieta não é perfeita. Não é. Por que que não é perfeita? Porque onde que é a fonte dos maiores nutrientes ali, de vitamina A, por exemplo, vitaminas do complexo B? Fígado. Vitamina Uhum, B12, fígado. Fígado bovino, fígado suíno, fígado de galinha, sim, entende? Coração, algumas coisas. Zinco, por exemplo. Onde que vai ter mais zinco? Óbvio que tem zinco no bife de contrafilé que a gente é, come magro, entende? Mas é uma quantidade muito menor
do que tem no marisco, do que tem na ostra, e que essas são as fontes verdadeiras que trazem a quantidade que realmente você precisa, entendeu? Só você fazer um vislumbre para o passado, né? O DNA humano, ele foi trabalhado ali, ele floresceu em 300 mil anos atrás, né? 350 mil anos é onde diz que o Homo sapiens surge, né? Qual que é a dieta de 350 mil até 340 mil anos atrás? É uma dieta totalmente paleolítica, né? É uma dieta de proteína, de vísceras, né? Quando uma tribo que vive de caça e coleta caça um animal, ele não pega só o contrafilé, tira tudo, né? Ele come o osso junto, come o tutano, come por dentro o fígado, come o pulmão, come tudo, entendeu? Come tudo que tem no bicho. Pega o mel, vai comer mel lá, é com larva e tudo, é com proteína, entende? Pega a fruta e não descasca, Não nem descasca, ingere, entende? tudo. Exatamente. Então, agora você vai pensar que uma dieta ocidental hoje, por mais balanceada que seja, é pobre em vitaminas do complexo B, até porque a gente tem uma carga de carboidrato maior hoje na dieta. Então, uma carga de carboidrato maior exige mais complexo B. Então, já deveria estar comendo fígado mais vezes por semana só para poder estar comendo tanto arroz, entende? E tem um outro elemento que eu acho que é interessante dentro dessa linha de pensamento, que assim, tem até um amigo que é um professor da área de nutrição, né, o Murilo Pereira, que fala muito do eixo intestino-cérebro, e ele fala assim, olha, a gente tem que aprender a descascar mais e desembalar menos, né? Porque acho que a facilidade que existe de obter o alimento já embalado, pronto, fácil de consumir, é muito grande e as pessoas acham que estão se alimentando, né? Exato. Então não é um alimento vivo. Mas para responder essa daí, eu vou pedir só que o senhor aguarde um instante para a gente ir para o comercial e nós já voltamos. Nós estamos aqui no Biologicast com o Dr. William Rafael, está trazendo informações muito relevantes para a sua saúde. Na Biológica você conta com a maior e mais experiente equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. Somado a tecnologia e equipamentos de ponta, em diversos laboratórios especializados, desde o controle de qualidade realizado na aquisição dos insumos até a entrega dos produtos finais. Desde 1988, a Biológica já conquistou inúmeros prêmios de qualidade, também de responsabilidade social e de gestão ambiental. Somos pioneiros e referência no Brasil por sermos a primeira farmácia do país a produzir medicamentos com energia solar e a compensar as emissões de CO2 em toda a cadeia produtiva através da aquisição de créditos de floresta. Mensalmente, monitoramos a satisfação dos nossos clientes e nos esforçamos para manter este índice acima de 99%. Porque mais do que a sua receita, nós queremos você feliz. Olá, estamos de volta aqui ao Biologicast, hoje entrevistando o Dr. William Rafael, e agora ele vai responder a pergunta que eu estava fazendo em relação aos nutrientes, o tipo de alimentos, os tipos de alimentos melhores a serem consumidos. Legal, a gente estava falando sobre a importância de descascar mais, né? E desembalar menos, né? Isso é fundamental, a gente vinha conversando aqui no intervalo, né, Célio, sobre a energia que é totalmente diferente de um alimento fresco, de um alimento natural, de um alimento verdadeiro, né? De um produto alimentício, uma coisa que, na verdade, já passou por vários processos de fabricação, de refino, de separação de componentes, né, e de mistura com outros componentes que muitas vezes nem deveriam estar ali, né, e aí você vai lá e come aquilo, e muitas vezes você toma aquilo por alimento, mas aquilo não é alimento. Não é alimento. Não é alimento, mas... Aí, até conectando ao que você falou no início, né, conservantes que não são nutrientes entram no organismo e podem funcionar como um intoxicante, né? Exatamente. Gerando um efeito inflamatório. Sim, enfim. Exatamente. E ao contrário, você comer coisas naturais, por mais que alguém falar, mas agrotóxico, não importa. O que mais importante é você comer os produtos naturais, os vegetais, laticínios, carne, frutas, verduras, né? Comer o quanto mais próximo do in natura tiver, mais saudável você pode ter certeza. Tá mais a energia vital, né, de cada produto, de cada alimento está mais presente. Está mais conservado ali. Então,
Fazendo uma conexão agora com a questão de suplementos e com a questão da tua atividade profissional e a maneira como você trabalha, os exames laboratoriais, eles são uma parte essencial para orientar a conduta, né? Me fala um pouquinho, porque era muito comum no passado, você vai lá, até hoje tem muitos profissionais, você chega e ele fala, vamos fazer um hemograma, vamos ver aqui como é que tá, aí faz um ou outro exame e não explora mais a fundo. E hoje existe uma diversidade enorme de possibilidades de exames a serem feitas, né? Com certeza. Isso é algo que existe uma certa confusão, né? Principalmente uma geração anterior de médicos, né? A formação que eu tive, por exemplo, sempre frisou que a clínica é soberana. De fato, a clínica é soberana. Inclusive, se o paciente tem queixa de alguma coisa, mesmo que o exame aparentemente esteja dentro da faixa de normalidade, tem algum problema ali, né? E isso que muitas vezes acaba sendo esquecido. Muitos profissionais acabam que pedem exames laboratoriais e na hora de verificar o resultado, aceitam resultados que estiverem dentro da faixa de normalidade estatística como resultados satisfatórios ou sem nenhuma pertinência para a saúde do paciente. Quando, na verdade, isso não é verdadeiro, né? Hoje, por mais que a clínica seja soberana, a gente sabe, através de exames laboratoriais, que uma pessoa tem um risco aumentado de ter um câncer, de ter um infarto, no mínimo 10 anos antes. Então, ninguém tem um infarto do nada. Eu vejo muita gente que fala, fulano morreu do nada, era atleta, corria. Não é do nada. Se você fosse fazer um exame laboratorial, dosar homocisteína, dosar como é que estava o nível cortisoldéia, como é que está a ferritina, como é que tá vários marcadores que são estabelecidos na literatura, como de risco aumentado cardiovascular, você saberia que não foi do nada. É uma coisa que estava um risco ali, se arrastando há anos, e realmente o risco veio a se concluir, entende? Então, só que você precisa saber os intervalos. Os intervalos não vão estar ali, muitas vezes, na referência que o laboratório traz na máscara dele, entende? O que vem na máscara do laboratório do resultado do exame é o intervalo de normalidade estatística. Ou seja, 95% dos resultados que eu fiz, que eu testei aqui esse kit, estão nessa margem aqui. Ou seja, se você ficar fora daquele intervalo, seja para mais, seja para menos, você está incidindo em apenas 2,5% da população, entendeu? Então, se você pedir um monte de exames só para ver se está dentro daquele intervalo, eu garanto que 99% dos exames vão estar 95% dos resultados ali dentro do normal. Só vai ter 2,5% dos pacientes que vão estar com o exame fora, mais ou menos. Então nem precisava pedir o exame, entendeu? Se é para você fazer uma análise assim. A análise verdadeira que você tem que fazer de um exame laboratorial é conhecendo na literatura os valores que na população desencadeiam melhores resultados de saúde, melhores desfechos, menos mortalidade, menos eventos cardiovasculares, né? E aquelas faixas que apresentam piores resultados, piores desfechos, é ali que você precisa controlar o paciente, você precisa manter ali. Isso é verdade para níveis de vitaminas, de minerais, para marcadores inflamatórios, para marcadores hormonais, entende? Ou seja, né, não dá para parar de estudar, de se atualizar, de estar entendendo que, apesar da gente já conhecer tanto sobre tantas coisas, né, o próprio Prêmio Nobel recente nos mostra o seguinte, que ainda há muito a ser desvendado dentro deste corpo humano, dentro dessa natureza humana. Sim. E aí eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouquinho da sua especialização aí na área de biofísica, biorressonância, né? Porque já é algo que não é tão comum na área médica, então já tem um olhar que ele transcende um pouco a ciência médica e começa a fazer uma interação já com campos energéticos. Sim. Conta aí, como é que foi o teu interesse e como que tem sido aplicado isso no seu dia a dia? Sim, é campo de conhecimento que agregou muito valor ao meu entendimento sobre como é que funciona o corpo humano na prática, de fato, né? Porque quando você faz ali um curso de medicina, você ainda não sabe exatamente ali os meandros, como que as coisas operam, entende? E você precisa realmente ter um amparo além da biologia, da química, da física, né? Para você poder compreender ali o que está acontecendo, né? Então, é mais nesse sentido de ajudar a ter uma compreensão mais apurada de como ocorrem os processos biológicos ali nos sistemas biológicos, que eu busquei fazer essa especialização, eu busquei fazer esse estudo, né, esse entendimento. E a gente sabe que tem muita coisa que vai vir aí nesse campo ainda de bioenergética, né?
Sim. a respeito de tratamentos com campos eletromagnéticos. Isso já foi uma coisa que já teve uma onda no passado, hoje em dia está um pouco menos, mas é um campo que sempre está em pesquisa, né? Então eu vejo que é uma forma da gente entender melhor como é que funciona o corpo mesmo, de verdade. A gente precisa saber a máquina que você trabalha, né? Um médico é quase um mecânico de uma máquina, só que é uma máquina muito mais do que uma máquina, né? Muito mais complexa, né? E é uma máquina que quando você chega para tratar, né? O mecânico pega o carro parado, desligado. Você recebe uma pessoa que está em atividade, que está em Exato, funcionamento. Quer dizer, como é que exato. você vai se conectar com algo que está ali pulsante, né? Não é o que ele traz hoje, não é a mesma coisa que tinha ontem e amanhã Exato. já é diferente. E essa dinâmica das relações, da complexidade que tem hoje com tecnologia, com a pressão de informação, com a pressão de saber, de se orientar para o conhecimento, até uma insegurança que existe. Eu vejo que nunca o ser humano teve tão fácil o acesso àquelas elementos mais básicos da pirâmide de Maslow lá, que é sobrevivência, segurança, proteção, né? Mas nunca, hoje isso está muito fácil, mas me parece que há um elemento que é quase que invisível, mas que faz parte de um desenvolvimento da sociedade que dificulta muito até a caracterização, né, de um eventual diagnóstico, né, a clareza de um diagnóstico, porque é muito complexo isso, né? Sim. Hoje a gente acabou aprendendo na prática, né, Célio, que a informação, muita informação, não necessariamente quer dizer muito conhecimento, né? Sem dúvida. Então acaba que a gente está imerso no mar de informação para tudo quanto é lado, e aí a gente acaba ficando em dúvida se o conhecimento que aquelas informações constroem realmente é válido ou não, né, muitas vezes, né? Isso no contexto das redes sociais, né, onde a informação chega sem filtro para a gente, o que também tem uma repercussão importante sobre o estresse, né? Como a gente diz, esse excesso de informação, a gente está em contato hiperconectado, né? Isso aí já tem muitos estudos, né, em relação a isso, né? Isso é terrível para o cérebro, isso faz com que o cérebro fique muito mais ansioso, né? Muito mais estressado, a percepção de estresse aumente muito, né? E a gente vai ver, a gente tem que começar a ter uma conduta mais educativa em relação a isso. Né? E você consegue perceber no teu consultório que o paciente entende que há a necessidade assim, de uma ressignificação de como é que ele lida com todo esse volume de informação, com o desenvolvimento tecnológico, com essa coisa de que muitas profissões deixarão de existir em pouco tempo, e as mudanças elas são assim absurdamente velozes. Então a biologia ela não acompanha isso. Agora, as reações biológicas que acontecem no nosso corpo diante dessa complexidade de informação, de tecnologia e tudo mais, isso deixa a relação com o paciente um pouco mais complexa, né? Como é que se consegue passar isso para o paciente de modo a, de certa forma, tranquilizá-lo, ou estabelecer novos hábitos? Ah, sim. Eu não sei, no sentido ali dos pacientes estarem sempre pesquisando sobre a própria saúde, nesse sentido, eu me dou muito bem com isso, eu adoro isso, na verdade, eu prefiro, que eu acho que o meu paciente tem que ser a primeira pessoa mais interessada na saúde dele, em saber se tá tudo certo, se aquilo que eu tô passando para ele é isso mesmo, se não é ele mesmo, é ele que tá tomando, entende? Então, quanto mais o paciente é aplicado com isso, eu acho que isso é legal para ele, se isso não tá gerando um estresse. Agora, é óbvio que se a pessoa começa a entrar também, né, naquele fluxo de informações muito elevado e que vai gerando muita confusão mental, aí o correto é você realmente assentar a pessoa, né, e conversar direito, mostrar que exatamente, né, como você está conduzindo o tratamento dela, o que você está fazendo, por que você está prescrevendo e explicar por que essas outras informações que ela está considerando não se aplicam ao caso, né. Então é uma questão de conversar com cada paciente tem uma forma de ser, né? Tem aqueles pacientes que
já são muito conectados, hiperconectados com a questão da saúde deles, então já chegam lá no consultório, questionam muito, perguntam, eu acho isso ótimo, acho isso válido, acho que esse é o melhor tipo de paciente, eu acho. Uhum. E tem outros pacientes que estão muito confusos, estão vendo muita coisa bagunçada, muita confusão na internet, e vem com muita dúvida de coisa assim, bem fora mesmo do que é realmente, né? E aí, nesse tipo de paciente, eu procuro conversar também e trazer mais para confiança, dizer, não, eu sou seu médico, né? Eu tô aqui para prescrever, eu tô te explicando por que eu tô fazendo isso, aquilo, tal, tudo mais, né? E é isso, a relação médico-paciente é confiança. É, perfeito. Mais um motivo, né, de reforçar essa questão da personalização. Quer Sim, dizer, o paciente, quando entra no seu consultório, já não é mais um número, exato. né? É uma pessoa que tem uma identidade própria, que tem necessidades próprias, que vive um determinado momento na vida e que merece essa atenção Sim, personalizada, né? sim. Então, parabéns aí por essa maneira de lidar, essa característica de tratar, né, os seus pacientes assim de modo bastante personalizado. E eu aproveitando aqui, já caminhando para o encerramento, eu gosto de fazer uma pergunta, né? Ou para pedir uma finalização da fala, assim, a gente conversou bastante sobre diversos temas, mas se tivesse uma coisa para dizer, assim, falou, olha, o mais importante de tudo aquilo que a gente falou aqui hoje foi isso. Gostaria que você dissesse isso, olhando ali para aquela câmera, tá? Que é direto para o seu paciente, aquilo que ele vai ouvir e outras pessoas, né, que não tiveram a oportunidade ainda de lhe consultar, e como é que eles podem te acessar e o que você diria para ele assim, do que é o mais importante do que a gente falou hoje? Legal. Provocativa essa pergunta, eu achei interessante, eu gostei. Acho que o mais importante que a gente falou hoje é a questão do autoconhecimento. A jornada de cura de um paciente, de melhora de um paciente, resolver um problema de saúde, se você está tendo algum problema de saúde agora, o que você precisa é de autoconhecimento. E é claro que você vai precisar de profissionais para te ajudarem a encontrar esse caminho de autoconhecimento. Então, isso é o mais importante. Qualquer problema de saúde que você tiver, é uma questão de autoconhecimento. É claro que passa por médicos, passa por psicólogos, nutricionistas, por vários tipos de profissionais, mas o mais importante está dentro do próprio paciente, que é a busca, o desejo dele de buscar o autoconhecimento, por que que ele está com aquele problema e o que fazer para resolver, né? Qual que é o caminho de resolver. Perfeito. E agora, para a gente informar aí aos nossos ouvintes e as pessoas que estiverem assistindo ao podcast, né? Como que as pessoas podem lhe encontrar aí nas redes sociais, no seu consultório? Por gentileza, dê a informação para o pessoal. Quem quiser me encontrar ali pelo Instagram, no Instagram, @dr, de doutor, dr, William, W-I-2-Ls-I-A-N, Rafael. Rafael com F mesmo, normal. Dr. William Rafael, @Dr. William Rafael, ali no Instagram. Ali tem um link para agendar consulta, dá para conhecer mais meu trabalho, eu deixei alguns vídeos ali também. Ou então você pode acessar o nosso site, www.saudezenit.com.br. No link do YouTube e no Instagram também, nós vamos colocar esses endereços. Então, o pessoal que estiver assistindo aí pode pesquisar, vai fazer o contato, fazer consultas, marcar, tá? William, muito obrigado por essa participação. Tenho certeza que foi muito relevante aí para os nossos ouvintes, e fica aqui o convite para uma próxima estar aqui novamente para a gente explorar um pouco mais de todo esse conhecimento, essa bagagem e experiência sua. Imagina, obrigado. Convite aceito. Tá? Ótimo. Bom, e assim nós chegamos ao fim de mais um Biologicast. Agradecemos a sua audiência e convidamos todos a entrarem, acessarem as nossas redes sociais, irem lá, compartilhem, cliquem, curtam, marquem lá no sininho para ter o lembrete cada vez que surgir um novo vídeo. Tá? Um abraço e até a próxima.